Então vamos lá, Sagitário. A âncora, raposa, chicote, o urso, as flores, a casa, a carta, os pássaros, criança e o trevo. Fundo do deck, a lua. Sagitário, aqui vem falando sobre você ser uma pessoa muito inteligente, muito esperta, né? Inteligente, esperta, tem a mente muito boa. E aqui fala que você vai alcançar uma segurança na vida. Você vai alcançar uma segurança na vida por causa dessa sua inteligência, por causa desse seu raciocínio rápido, por causa dessa sua mente boa que você tem. Ó, muita sorte nos caminhos profissionais ou em alguma coisa que você vai fazer, sabe? Boas surpresas, muita sorte, muito dinheiro, né? Aqui é como se alguém não desse nada por você no início e depois se surpreendesse, né? Com a sua capacidade. Aqui pessoas que esse uso com chicote me trouxe duas mensagens, tá? A primeira é sobre você e a segunda eu já vou falar o que é. Já não é sobre você, tá? Sobre você, o chicote com urso está falando de você ser uma pessoa que tem um poder de liderança muito grande. Então, são pessoas que têm capacidade do quê? De ter o seu próprio negócio. Quando vem âncora em casa, fala sobre você montar o seu negócio, ou você trabalhar em casa, pode ser pela internet ou qualquer outra coisa. Ou então, se você trabalhar numa empresa, mesmo que seja para uma outra pessoa, mas que você alcance ali uma posição de liderança, sabe? Aqui são pessoas que vieram para liderar, ou para ser donas do seu próprio negócio, ou para liderar qualquer negócio que seja, sabe? Pessoas muito inteligentes, tá? Agora veja bem, Sagitário, veja bem. Aqui tem uma pessoa com esta criança e o urso, e nós temos a casa aqui. Infelizmente é da família, tá? E eu não escolho o que vai sair nas cartas, a não ser que eu faça uma pergunta. Leituras, leituras que são, como eu posso falar? Eu costumo chamar essas leituras de leituras temáticas, que é quando você coloca um tema para leitura. Por exemplo, o que vai acontecer na saúde do sagitariano nos próximos meses. Então, é uma leitura temática. Por quê? Porque eu joguei uma pergunta ali para as cartas. Então, as cartas vão vir falando sobre o quê? Sobre a saúde do sagitariano. Se eu for perguntar assim, o que é melhor para o sagitariano? O que está por vir? É um amor do passado ou um amor novo? É uma leitura temática.
Essa leitura que eu estou fazendo, como as outras que estão aí no canal, não são leituras temáticas. Por quê? Porque eu simplesmente abro as cartas e deixo a espiritualidade falar o que ela tem para falar com você, entende? Então, se sai família, às vezes sai muito pessoa do passado, do amor, tudo mais, não sou eu quem escolho. Então, eu não posso fazer nada em relação a isso, sabe? E eu tô falando isso porque tem saído muito questões familiares nas leituras. E eu percebo, sim, né, que tem certas energias que costumam sair sempre, né? Eu não escolho o tema, tá? Então, aqui, infelizmente, saiu uma pessoa da família. Por que família? Porque não é só a casa. A casa ela fala sobre pessoas que você tem intimidade, pessoas muito próximas. Então não precisa ser necessariamente família, mas se a criança fala de relações familiares, que muitas vezes pode ser entre pais e filhos, muitas vezes. Mas não necessariamente, pode ser irmãos, a criança fala sobre irmãos, pode falar de primos, pode falar de pessoas mais velhas, o pai, a mãe, o tio, a tia, enfim. Mas a energia maior é de pais e filhos, tá? Por quê? Porque o urso é uma energia protetora, a criança é uma energia, vamos dizer, do filho ou da filha, né? E aí tem a casa. Então, são três cartas que não tem como eu falar que não é família, entende? Não tem como eu falar. Pode ser qualquer pessoa da família, mas aqui tá muito claro sendo alguém de família. E aqui, infelizmente, mostra uma pessoa da sua família que a raposa com chicote nesse sentido fala de raiva. O urso com as flores fala de ciúmes, né? E é aquela coisa, ciúmes. Ciúmes não é só quando você se relaciona amorosamente com alguém e a pessoa tá com ciúmes de você com outra. Tem ciúmes de irmãos, tem ciúmes de pais. Às vezes um irmão fica enciumado porque você tá conquistando mais coisas do que ele, do que ela, entende? Então tem isso também. Aqui fala sobre, eu não vi é, a raposa Scott fala sobre raiva. E o urso com as flores, como eu falei, fala sobre o ciúme. Mas não apareceram para mim, por enquanto, carta de inveja. Apareceu carta de ciúmes. E de raiva. De raiva por quê? Porque tá com ciúmes. Porque vai estar com ciúmes, né? E aí a raposa ela fala da falsidade. Da falsidade em que sentido? De mascarar isso, de esconder. Às vezes pode ser que consiga, sim, expressar, que demonstre, mas em alguns casos pode ser que não. E ela vai estar o quê? Enciumada, por quê? Porque você vai se destacar nesse meio familiar. Da família, você é a pessoa que vai estar mais prosperando, que vai estar tendo mais sorte, que vai estar crescendo, evoluindo, enriquecendo, né? Aqui até fala sobre falar mal, sabe? Aqui às vezes, né, a gente entra, eu costumo dar esses exemplos para ficar mais clara a leitura, mas são só exemplos. Às vezes é uma pessoa mais velha que não quer ver você prosperando porque ela torce por uma outra pessoa da família. Ela queria que uma outra pessoa da família. Isso acontece, né? Claro que não são em todas as famílias, ainda bem, né? Mas nessas famílias que não tem muita essa estrutura, ou então familiares mesmo que às vezes não é que não quer o seu mal, mas não quer ver você melhor do que elas. Às vezes tem um pai ali ou a mãe que gostaria de ver um outro filho ou ficasse com ciúmes de ver você crescer e o outro filho não. Você entende? E aqui não é o sentido de, não quer pra você, às vezes, porque, poxa, por que o sagitariano tá tendo e o outro não tá tendo? Você entende? Mas adapte, Sagitário. Eu não tô falando que é isso. Eu tô só dando um exemplo, tá? Mas eu vejo uma pessoa que vai estar enciumada por você estar prosperando e por você estar se destacando nesse meio familiar, porque eu vejo realmente que você vai prosperar. E aqui, quando eu entro com os pássaros e chicote, fala às vezes de falar até mal, de falar mal, né? Parece que fala mal para outras pessoas, é como se não considerasse você merecedor, ou não que você não seja merecedor, mas que talvez outra pessoa mereça mais do que você.
Ou ela, se for ela exatamente, entende? Ó, aqui tem troca de mensagens. Troca de mensagens com alguém falando mal. Tem aqui, ó, algumas palavras movidas pela raiva e pelos ciúmes, tá? Então aqui terá alguém que não vai estar tendo uma boa aceitação de você estar se tornando talvez a pessoa mais rica da família, talvez a pessoa que mais vai prosperar, né? A lua fala sobre status. Aqui fala sobre você subir o status de vida. Deixa eu dar uma olhadinha aqui com o tarô, Sagitário. É, eu jamais eu vou repetir leitura porque deu visualização. Eu abro as cartas e vejo que saiu. Agora, quando é leitura temática, aí sim, teria até como eu querer repetir uma leitura que teve uma boa audiência, mas eu só abrindo as cartas e lendo, não tem como eu repetir, sabe? O que eu posso acabar repetindo em alguns vídeos é título. Por quê? Porque a leitura saiu parecida, então não tem um porquê eu quebrar a cabeça para criar um outro título se eu já tenho um título pronto, entende? Então não é porque uma leitura tem o mesmo título que as cartas saíram iguaizinhas. Eu não peguei a mesma leitura, sabe? As cartas saíram diferentes, mas aí, o contexto pode ser que seja o mesmo. Por quê? Porque você imagina, para você administrar um canal é muito difícil, porque eu aqui, o que eu faço muito bem é ler as cartas. Eu faço muito bem ler as cartas, mas eu tenho que me virar para criar as capas do vídeo, eu tenho que me virar para criar o título. Isso daí já não é algo assim que eu tenho talento, vamos dizer assim, entende? Porque a minha área são as cartas. Então, às vezes, a gente não consegue criar um título que chame a atenção. Às vezes a leitura é ótima, mas o título não chama atenção, então não vai chamar a audiência. E às vezes vão ter sim títulos que vão se repetir. Por quê? Porque eu percebi que saiu a mesma mensagem, a mesma igualzinha? Não, porque as cartas vieram diferentes. Mas o contexto é o mesmo, entende? Mas a leitura nunca será igualzinha. Mas leitura de cartas não tem como eu repetir. Se saiu é porque tinha que sair, sabe? Agora a não sei que eu faço tema, como eu disse. Olha lá, Sagitário. 3 de Pentáculos, que é a carta do quê? Do empreendedor. Da pessoa que tem um dom e um talento para algo, né? E aí a gente tem a âncora com a casa. Realmente é alguém que pode fazer algo em casa. Pode ser pela internet, ou então montar o seu negócio. Ou mesmo aquelas pessoas que trabalham para outras pessoas, que têm um registro CLT, mas que tem ali eu diria que talvez um propósito, né? Você tem uma inteligência que talvez você possa acabar desperdiçando se você trabalhar para uma outra pessoa. Por quê? Porque depende muito do que você vai fazer. De repente você trabalha num setor que você está limitado a fazer só o que aquele setor exige de você. E aí, quando você tem o seu próprio negócio, você pode colocar suas ideias em prática, né? Pessoas que vieram aqui para empreender, para ser donas do próprio negócio. E aqui me parece que alguns de vocês vão fazer isso em algum momento da vida e vai dar muito certo, a ponto de você prosperar e ser a pessoa mais próspera da família. Mas infelizmente, vai ter uma pessoa aqui que não vai gostar. Ó, vai ter alguém que não vai gostar. Tá vendo? Não vai saber lidar com o reconhecimento que você vai ter.
a sua volta por cima, dá certo. Aqui fala muito sobre a admiração, né? Ali aquele personagem é como se ele tivesse ido à luta e ele voltou vencedor, né? E aí as pessoas estão ali aplaudindo, né? Olha só. E me parece que tem uma energia assim, que alguém vai meio que sentir que você não merece, no sentido assim, não que você não merece, entende? Não é pessoal o Sagitário com você, mas é como se achasse assim, poxa, é, é como se alguém fosse ter uma sensação que você conseguiu algo muito fácil. Talvez porque você vai ter facilidade para fazer, porque quando a gente fala de inteligência, dom, talento, parece que a pessoa nasceu sabendo, mas não. Aqui fala de estudo, olha, de ir atrás, de buscar crescer, evoluir, aprender, né? Talvez você vai tirar momentos seus que seria de repousar, de descansar, para ir ali colocar a cabeça no livro, ou então ir buscar informações, ir pesquisar. Você vai estar buscando. Tem ali, eu vejo que tem ali o que? Um esforço. Vai ter um esforço, não vai ser nada que cai no seu colo. Mas a impressão que alguém vai ter aqui é que você ganhou algo de graça, que aconteceu algo de graça ali para você. E aqui me fala que você vai investir nisso em algum momento e que vai dar muito certo. Mas olha a frustração da pessoa aqui. Eu senti. Pode ser que tenha outras pessoas, tá? Mas o que eu senti é a energia de duas pessoas falando sobre. É muita presença também de pessoas interesseiras, tá? Aqui também terão pessoas que vão meio que querer se aproximar de você com interesse, quando você estiver nessa fase aqui. O interesse para que você ajude, para que você divida o que é seu, ou para tirar algum proveito sobre isso, né? Pode ser relacionamento amoroso, pode ser na família, pode ser amizades. Terão pessoas que vão querer se aproximar de você por causa do que você vai estar conquistando. Aí, quando você estiver nessa fase, você vai precisar se cuidar muito com quem se aproxima de você. Não deixar isso te afetar no sentido também, vou me fechar para todo mundo, porque todo mundo que se aproximar é interesseiro, né? Mas cuidado, porque terão pessoas se aproximando de você por interesse, tá? Aqui também vai haver pessoas até do seu passado, pode ser até sentimental, querendo se aproximar de você quando você estiver aqui nessa fase boa. Jardim, algo adorável irá crescer de tudo isso. Eu vou ler a mensagem desta carta no livro, tá, Sagitário? Olha, aqui diz, deixa eu ver se está gravando. Aqui diz: algo adorável irá crescer de tudo isso. Podemos ficar sentados aqui, lidando com a nossa dor, ou então aprender a fazer algo, né? Algo que pode ser adorável e algo que pode ser adorável e algo que pode crescer, né? Algo adorável que pode crescer de tudo isso. Pronto ou não, é tempo do próximo capítulo da sua vida. Faça o que você sentir que mais precisa fazer para auxiliar sua cura, mesmo que isso pareça egoísta. Às vezes é necessário ser um pouco egoísta para fazer o que vai funcionar a longo prazo. Agora preocupe-se em focar em você. Então aqui eu vejo que
Você realmente vai entrar numa fase onde você vai focar em si mesmo. Algo que você vai fazer aqui, né, aqui fala muito sobre, como eu falei, sabe, estudar, procurar informações, procurar como fazer, aprender como fazer, ou então se aprofundar. E aqui diz, né, algo adorável irá crescer de tudo isso, por quê? Porque além de prosperar financeiramente, também vai te trazer cura. Cura para qualquer tipo de dor ou alguma situação que você já tenha passado, né. E aqui fala sobre você focar, eu vejo que você vai estar focado em si mesmo, né. Você vai estar focado em si mesmo, isso vai sim parecer para outras pessoas egoísmo, mas aqui diz: "Mesmo que pareça egoísmo, não deixe de fazer isso, tá, por você". Então aqui já fala, né, de um crescimento muito grande. Sagitário, eu vou deixar na tela 2 vídeos para assistir, é só clicar sobre algum deles. Deixa o like também na leitura, se você gostou, e até a próxima.